Olá, juventude carismática, paz ao coração de todos. É com muita alegria que eu me dirijo a vocês nesse dia onde nós iremos meditar sobre o segundo tema da formação para Jesus nas Praias deste ano. Eu me chamo Jéssica, tenho 24 anos de idade e atualmente estou à frente do Ministério Jovem da Renovação Carismática Católica do Tocantins. Então vamos começar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, o tema que nós iremos meditar hoje é as práticas espirituais, projeto Amigos de Deus. Então veja bem, em um tempo onde tem se impregnado a ditadura do relativismo, que é um termo utilizado pelo Papa Bento XVI, nós somos chamados a lutar contra essa corrente e a transformar a sociedade em uma sociedade que assuma e viva a verdade cristã, que é a verdade do Evangelho. Então veja bem, Aristóteles, e depois revisitado por São Tomás de Aquino, dizia que é importante estar no meio. Tudo que é extremo é vício. Então veja bem, nós precisamos ter, segundo Aristóteles, uma vida equilibrada. Equilibrada na fé, equilibrada nos estudos, na família, nas relações, nas amizades, em tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter equilíbrio. Porque tudo aquilo que é excesso foge à realidade que se aplica, que seja boa, que seja saudável, que cada coisa da nossa vida pode nos causar. Tudo demais é veneno, né? Como diz minha mãe. Então nós precisamos ter equilíbrio. E aí nós vemos que muitos também têm buscado uma fé relativa, que é o que o Papa Bento vai dizer o seguinte, que violência, que a ditadura do relativismo é a violência contra a pessoa humana que nos leva a negar a verdade absoluta. Isto é, o relativismo é produto do esquecimento e afastamento de Deus, mesmo que dentro da igreja. Então perceba que mesmo dentro da igreja existem situações onde algumas pessoas buscam uma fé de supermercado. Não, eu sou católica, mas eu não preciso viver a castidade. Eu sou católica, mas eu não preciso me casar na igreja para viver os sacramentos. Então, assim, você acaba pegando aquilo que lhe é satisfatório, aquilo que lhe satisfaz naquele momento, como se fosse no supermercado. Que eu pego o que eu gosto e eu deixo lá o que eu não quero. A nossa fé não é assim. O próprio Cristo nos ensina, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Portanto, nós cristãos acreditamos sim numa verdade absoluta. E a nossa verdade absoluta é o Cristo. Ele que é a nossa cabeça, Ele que é o centro, Ele que é Senhor de todas as coisas. E nós, como sentinelas da manhã que somos, se você for pegar lá no livro de Isaías, capítulo 21, versículo 6, e depois versículos de 11 a 12, Isaías vai nos chamar de sentinelas da manhã. Ele vai dizer assim, sentinela, que pé está a noite? E o sentinela responde, o dia chega igualmente à noite. O que quer dizer isso? Que o sentinela é aquele que está de prontidão vigiando. É aquele que está sempre ali atento, acordado, para presenciar qualquer invasão do inimigo. Então o sentinela ele precisa estar atento, por quê? Porque ele tem a função de avisar se algum perigo estiver chegando. E nós, como sentinelas da manhã, precisamos estar cientes desse perigo também do relativismo, para que nós sejamos escudos dos nossos irmãos e não deixemos com que eles se percam nessas coisas que não pertencem à vontade de Deus. Então veja bem, se de um lado existe um relativismo que nos afasta de Deus, como o Papa Bento falou, que nega a verdade absoluta,
Do outro nós temos o que o nosso irmão lá do Rio de Janeiro chamou de pseudo-ortodoxia. O que seria a pseudo-ortodoxia? É uma fé com uma prática espiritual desequilibrada. É uma fé com testemunho farisaico dentro da igreja. O que Jesus disse para os fariseus? Que eles pregavam que não viviam. Então nós não podemos ter uma fé farisaica, nós precisamos ter uma fé autêntica, uma fé que vive aquilo que se fala, né? Uma experiência de religião inventada ao exterior, uma fé apenas demonstrada, embasada em sensações e arrepios. Irmãos, a nossa fé precisa estar centralizada no Cristo, não nas simbologias meramente. Nós não precisamos de uma fé apenas de simbolismo para mostrar para as pessoas o que nós fazemos, para demonstrar que a gente busca a santidade, para demonstrar que eu participo de um grupo de oração, que eu participo de um movimento na igreja, que eu sou ungido. Não, nós não precisamos disso. A nossa fé, irmãos, ela precisa nos levar à conversão. E o fruto, um dos frutos de uma fé bem vivida, gera conversão, gera os frutos, demonstra os frutos do Espírito Santo. As pessoas vão olhar para você e vão perceber quem você é, não pelo que você diz, mas pelo que você faz. E isso sim é uma fé embasada nos princípios cristãos. Até porque, veja bem, Jesus nos ensina, lá no livro de São Mateus, capítulo 6, versículos de 5 a 18, falando sobre a oração, sobre o jejum, sobre a esmola, que tudo que nós fazemos, nós precisamos deixar em oculto, porque o nosso Pai que está no oculto verá e nos dará recompensa. Portanto, eu não preciso sair por aí falando que eu rezo um rosário todo dia, falando que eu adoro Jesus todo dia, falando que eu participo de um grupo de oração. Não preciso. As minhas obras vão demonstrar isso, mais do que as minhas palavras. Então é necessário, com essa busca da espiritualidade equilibrada, nós também darmos testemunho de vida. E um desses testemunhos, como eu falei, são os frutos do Espírito Santo que nós demonstramos, que está lá em Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 25. Os frutos do Espírito Santo, que é a alegria, a afabilidade, a caridade, né? O amor. Tudo isso são dons do Espírito Santo que nós praticamos quando vivemos uma fé embasada no Cristo. Como Israel falou na primeira formação, quando nós nos apaixonamos pelo Cristo, nós queremos nos aproximar cada vez mais dele. E quanto mais nós nos aproximarmos de Jesus, mais parecidos com ele nós seremos. Por isso, torno a falar, repetir. Nós precisamos estar no meio, equilibrados. Tudo que é excesso é vício. É preciso, meus irmãos, estar aqui, no meio. Ah, Jéssica, então como é que eu vou saber que eu estou vivendo uma fé equilibrada? Irmãos, uma fé equilibrada é uma fé que gera conversão, que gera testemunho de vida, que demonstra os frutos do Espírito Santo, que você pode ler depois lá em Gálatas 5, de 22 a 25, os frutos do Espírito Santo de Deus. Uma fé equilibrada, ela nos leva a uma experiência genuína com Jesus, uma experiência sentida, fecunda e simples. Jesus é simples. Quando nós rezamos aquela jaculatória, Jesus manso e humilde de coração, fazendo nosso coração semelhante ao vosso, nós estamos proclamando que o coração de Jesus é manso e humilde. Portanto, que o meu coração e o seu coração sejam próximos, sejam semelhantes ao coração de Jesus. E isso é importante porque quanto mais eu me aproximo de Jesus, quanto mais eu me tornar íntima de Jesus, mais parecida com Jesus eu vou ser, irmãos. E as pessoas vão ficar sabendo disso não somente porque eu estou falando. Agora eu sou da renovação, agora eu participo de um grupo de oração, agora eu prego, eu rezo o rosário todo dia, eu jejuo 3 vezes por semana, eu adoro o Senhor 4 vezes por semana. Não.
As pessoas vão saber daquilo que eu vivo, da minha oração pessoal, da minha vivência de fé, através do meu testemunho de vida. Porque você pode também ler depois, lá em Mateus capítulo 6, versículo de 5 a 18, Jesus falando sobre a oração, sobre o jejum e sobre a esmola, ele diz que a sua mão direita não saiba o que a esquerda fez. Que o teu Pai que está no oculto, ele verá tudo que você faz e lhe dará recompensa. Portanto, nós não precisamos anunciar aquilo que nós fazemos. Nós não precisamos de uma fé de estereótipos. Não precisamos de uma fé com meras simbologias, com demonstrações, com espetáculos. Não, irmãos. Nós precisamos de uma fé sólida, embasada no Cristo. Tudo aquilo que foge do que é Cristo, do que Cristo nos ensina, está fora do projeto de Deus. E isso eu posso relacionar com todas as coisas que estão ao nosso redor. Pensa aí, tudo que você vê que é exagero, é aquilo que foge do que Cristo nos pede. E quando Cristo nos pede uma fé radicalizada, que nós sejamos radicais, e o ser radical implica em acolher Jesus como Senhor e a partir de então viver conforme os ensinamentos de Cristo, nós somos convidados a uma vida santa, a uma vida reta e a uma vida de fé equilibrada, não somente para demonstrações, mas primeiramente para que isso gere conversão. E os frutos da minha e da sua conversão, irmãos, vão ser vistos na comunidade. É na sua comunidade que nós vamos ver os frutos que Deus tem feito através da sua conversão. É na sua comunidade que nós vamos saber realmente quem é você. É na minha comunidade que você vai saber quem sou eu. Porque é lá que eu convivo, na minha casa, no meu grupo de oração, na minha paróquia, na minha diocese. É lá. Portanto, se eu tenho uma vida reta, lá dentro, os meus irmãos que convivem comigo, a minha família, vão saber dar testemunho daquilo que eu vivo. Então, olha só, nada de estar nos extremos, nós precisamos estar no meio, uma vida equilibrada. E a Renovação Carismática Católica do Brasil tem um projeto chamado Amigos de Deus, que é o nosso norte para viver bem as práticas espirituais de uma maneira saudável. Afinal de contas, o essencial se encontra na vivência saudável das práticas espirituais. Então, anota aí no seu caderninho para você não esquecer. Primeira prática espiritual, rezar o rosário ou o terço mariano. Irmãos, é muito importante nós rezarmos o rosário ou o terço todos os dias. Quem consegue rezar o rosário todos os dias, que bênção! Mas se você não pode rezar o rosário, reze um terço. O importante é não deixar de rezar. Por que nós rezamos o terço ou o rosário? Porque São João Paulo II já nos ensina que o rosário, a partir da oração do rosário, da contemplação dos mistérios do rosário, nós estamos contemplando toda a história da salvação. Por isso é importante, além do que o Santo Terço e o Rosário nos aproximam ainda mais da Virgem Maria. E aonde a Virgem Maria está, está também o Espírito Santo. E quanto mais próxima de Maria eu estiver, mais próxima de Jesus eu estarei também. Então é muito importante rezar o Rosário ou o Terço Mariano. Segunda prática espiritual, adoração ao Santíssimo Sacramento. Irmãos, adorar Jesus no Santíssimo Sacramento deve ser o nosso maior prazer, a nossa maior alegria, porque nós temos a graça de estar perto do Rei, nós temos a graça de nos encontrar com Jesus ali, tete a tete, frente a frente, bater um papo com Ele. E como Jesus se alegra quando a gente está na presença dele, principalmente os jovens, porque a nossa correria, a nossa intensidade, às vezes até mesmo nosso medo de nos aproximar de Deus, nos atrapalha. Então, quando a juventude se dobra em adoração diante de Jesus Eucarístico, irmãos, a graça de Deus acontece. E eu vou contar um segredo para você.
Quer ser íntimo de Deus? Adore Jesus no Santíssimo Sacramento. Ah não, Jéssica, mas eu não posso ir uma vez por semana, eu não consigo ir ou todo dia. Meu irmão, se você puder passar 5 minutos diante de Jesus, serão os 5 minutos mais preciosos da sua vida. O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que a adoração é o máximo que nós podemos dar a Deus. Portanto, adore Jesus. Quanto mais você adorar, mais você vai ser próximo, vai ser íntimo de Jesus. Adore Jesus. Então, Rosário Mariano, adoração e próxima prática espiritual, sacramento da reconciliação. Irmãos, é muito importante a confissão nas nossas vidas. E eu vou dizer por quê. Olha só. A confissão nos reconcilia com Deus. A confissão nos torna, ela nos deixa lá, nos põe lá no nosso lugar de peregrinos, de pecadores, e nos eleva ao perdão do Senhor. Confessar é muito importante. Ah não, Jéssica, mas eu vou confessar para um padre que é pecador como eu. Não. Irmãos, o padre é pecador como nós, mas naquele momento ali da confissão, ele representa a própria pessoa de Cristo. Então ele tem o poder otorgado pela igreja para nos redimir dos nossos pecados, para nos trazer a paz interior, porque o sacramento da confissão também é um sacramento de cura interior. E olha só, o sacramento da confissão foi instituído pelo próprio Cristo. Você pode ver isso lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 23. Quando Jesus envia os discípulos, ele diz: a todos perdoai os pecados, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. E a quem o retiverdes, eles serão detidos. Então Jesus envia os discípulos e pede para eles também perdoarem os pecados. Portanto, é um sacramento instituído pelo próprio Cristo. E lá no livro de Neemias, no Antigo Testamento, capítulo 9, versículo de 1 a 3, também vai falar sobre a confissão. Então veja, o sacramento da confissão é um sacramento embasado na fé em Cristo, cujos ensinamentos de Cristo é que nós seguimos. Foi Jesus quem nos pediu. Então se confesse, ao menos uma vez no mês, uma vez a cada 3 meses. Se confesse constantemente. Por quê? Porque nós somos pecadores, porque nós caímos. Nós não somos super-heróis. E é por isso que existe a confissão. Porque eu caí, eu me arrependi, eu vou lá diante do sacerdote, né? Que representa o próprio Cristo naquele momento. Peço a Ele a minha remissão dos pecados. Me arrependo, Ele me perdoa e eu volto a caminhar. Então, irmãos, sacramento da confissão. Outra prática espiritual é a Léxio Divina. A Léxio Divina, irmãos, é a leitura orante da palavra de Deus. Tem até um exercício que depois nós podemos disponibilizar para vocês, que explica exatamente como fazer. É você parar para ler a palavra de Deus e meditar versículo por versículo, fazendo uma oração, depois contemplar e em seguida aplicar aquilo que você leu para a sua vida. Irmãos, a Léxio Divina, ela nos faz entrar na palavra. Ela nos faz degustar a palavra. Ela nos faz entrar no contexto daquilo que a palavra de Deus, que é viva e é eficaz, pode transformar na minha vida nesse dia. A Léxio Divina me aproxima de Deus através da sua palavra. E Deus fala comigo através da sua palavra. Por isso que é importante realizar a Léxio Divina. E a última das práticas espirituais é o jejum. Irmãos, o jejum é muito importante. A igreja orienta que é obrigatório jejuar nas quartas-feiras de cinzas e na sexta-feira da paixão, né, ao menos 2 vezes ao ano. Mas a CNBB dispôs ao Brasil que toda sexta-feira é dia de jejum, a não ser que seja alguma solenidade e festa naquela sexta. Caso contrário, toda sexta-feira nós somos chamados a jejuar. Porque o jejum submete a carne ao espírito.
O jejum nos ensina até autodomínio, até autocontrole. Por isso que o jejum é importante. Então, jejum. Recapitulando as práticas espirituais, rosário mariano ou terço, adoração ao Santíssimo Sacramento, sacramento da confissão ou reconciliação, Léxio Divina e o jejum. Tudo isso vai nos fazer mais plenos para viver aquilo que é vontade de Deus em uma fé equilibrada e embasada. Afinal de contas, Santa Teresa de Calcutá vai dizer que, para mim, orar é estar ao longo de 24 horas unida à vontade de Deus, viver para Ele, por Ele e com Ele. Que essas práticas espirituais possam nos ajudar a nos preparar para o Jesus nas praias e também nos ajudar a ser servos melhores, buscando a intimidade com Deus, a oração profunda e pessoal e a cada dia mais nos tornarmos semelhantes ao Cristo que nós servimos e buscamos. Que Deus nos abençoe e continuem nessa preparação maravilhosa para o Jesus nas praias, porque nós contamos com você para levar o amor de Deus a todos os banhistas das praias que nós iremos visitar, meus irmãos. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e um abraço carinhoso a todos.